Meu pai me expulsou de casa com os documentos de DNA em mãos, enquanto meu irmão Golden apenas sorriu. Mas ninguém ensinou a ele como ler os resultados da paternidade, e interpretar isso ao contrário é complicado. É difícil expressar em palavras o que sinto neste momento, porque eu tinha uma família, ou pelo menos era assim que eu acreditava. Tudo mudou por causa de um simples papel, e o pior de tudo é que, no fundo, sempre suspeitei que algo não estava certo. Desde que tenho memória, senti isso de um jeito que ninguém mais parecia sentir. Eu queria meu pai, Robert, na minha vida, mas ele deixou claro que eu nunca poderia ser como meu irmão mais velho, Nick. Nick parecia tudo o que meu pai queria que eu fosse. Mas havia outra razão por trás disso, e os anos se passaram até que eu descobrisse o verdadeiro motivo de seu ressentimento. Era como se ele achasse que eu não era filha dele desde o início. Nick, por sua vez, parecia exatamente com meu pai, com as mesmas características marcantes, o mesmo cabelo castanho escuro, e a mesma aparência. Eu não me parecia em nada com nenhum dos meus pais. Muitas vezes, as pessoas perguntavam se eu tinha sido adotada, e isso doeu. E, agora, há mais de uma semana, tudo veio à tona. O jantar em família estava tenso desde o início. Meu pai estava estranhamente quieto, mal tocando sua comida, quando normalmente ele estaria se gabando das conquistas de Nick, grandes ou pequenas. Sem aviso, ele deixou cair uma pilha de papéis sobre a mesa, afirmando que eu não era sua filha, mas sim a filha de uma mulher infiel. Ele fizeram um teste de DNA tanto para mim quanto para Nick, e, segundo ele, os resultados confirmaram que eu sempre suspeitei, eu não era filha dele, mas fruto de uma traição. Minha mãe disse que era por isso que eu nunca fui boa o suficiente para ele. Ela não disse nada, apenas tinha lágrimas no rosto, mas não negou, nem me defendeu. Isso respondeu a todas as minhas dúvidas sobre o porquê de meu pai nunca me amar. Eu sempre soube que ele não me amava, mas ouvi-lo dizer isso em voz alta foi mais doloroso do que nunca. Eu não pertencia a essa família, e a dor foi algo para o qual eu não estava preparado. Então, ele me mandou embora, e por um momento, não consegui me mover, nem respirar. Meu pai sempre foi frio, mas aquilo estava além de tudo que eu poderia imaginar. Implorei a ele, por favor, não faça isso, e pedi que reconsiderasse, porque não era minha culpa. Eu não tinha um lugar para ir, mas não tinha ninguém para recorrer. Ele não se importou nem um pouco. Pelo menos sua decisão foi final, e eu tive que aceitar, gostando ou não. Olhei para minha mãe, esperando algum tipo de apoio, mas ela apenas balançou a cabeça, olhando para a mesa. Ela não lutaria por mim. Nick, por sua vez, estava sentado na minha frente e soltou uma risada baixa. Sempre houve quem se aproveitasse da minha miséria, e aquele momento não foi diferente. Pedi a ele, de joelhos e chorando, que me deixasse ficar, afirmando que não tinha feito nada de errado, que passei minha vida inteira tentando ser a filha que eles queriam. Ser jogada fora como se não tivesse valor foi devastador. Mas meu pai não ia ceder, repetindo que eu não era mais bem-vinda. Antes que eu pudesse processar tudo, ele levantou a mão e me deu um tapa no rosto. O golpe foi forte, não foi um simples tapa. Ele me atingiu com toda a força, como se me fizesse culpada pelo que estava acontecendo. Não havia nada mais a fazer. Juntei algumas de minhas coisas e saí de casa devagar, porque não tinha para onde ir. Pensei que, quanto mais devagar eu andasse, mais tempo teria para pensar em um plano. Acabei na porta da minha amiga Sofia. Ela me olhou e rapidamente me deixou entrar. Pelo resto da semana, mal me movi e me recusei a sair do apartamento. Recusei-me a comer, a falar, simplesmente me enrolei na cama e deixei os dias passarem. O teste de DNA permaneceu intacto na mesa à noite, e eu nem sabia por que o havia segurado em primeiro lugar. Não queria olhar, tinha medo de ler e confirmar que realmente não teria mais uma família. Mas, depois de 7 longos dias me isolando, percebi que precisava saber a verdade. Então, vi e li de novo, e de repente comecei a tremer por um motivo diferente. Meu pai havia interpretado mal os resultados. Nick era o filho que não era biológico dele, não eu. Nick, o filho de ouro, que meu pai amava tanto que o colocava em um pedestal, nem era seu. Meu pai estava tão desesperado para provar que eu não pertencia a ele, que nem se deu ao trabalho de ler os resultados corretamente. Seu ódio por mim era tão forte que o cegou para a verdade. Tudo fazia sentido agora. A reação da minha mãe, a forma como ela permaneceu em silêncio, com medo em seus olhos. Não era apenas culpa, havia algo mais. Eu sabia disso o tempo todo. Fiquei muito bravo com tudo o que aconteceu com meus pais, com meu irmão, mas ao mesmo tempo, tudo isso me fez rir. Meu pai, em seu desejo de confirmar que eu não era dele, interpretou tudo ao contrário. Ele deve ter pensado que o teste apontava as chances de que sua filha não era uma prova de infidelidade,
enquanto uma baixa porcentagem poderia indicar que não houve traição ou algo assim. Agora, eu tinha todo esse conhecimento, a informação que poderia destruir minha família ainda mais. Meu pai odiava saber que eu não era dele, mas também sabia que eu não era o favorito dele, e Nick sabia disso. Não era seu, e isso poderia destruí-lo. Agora, estava completamente em minhas mãos. Eu tinha o poder de arruinar tudo, começando pelo meu pai. Sim, o mesmo que me expulsou de casa, apesar de ter me considerado sua filha por anos. Talvez considerar não seja a palavra certa, porque ele me tratou como se eu fosse apenas uma hóspede indesejada nessa família. E tinha o Nick, que parecia aproveitar a situação com sua risada idiota enquanto me expulsavam, como se tivesse vencido de acordo com sua lógica distorcida. E minha mãe, que não fez nada para me defender, não mudava muita coisa para ela, porque ainda era uma infiel. Mas isso poderia afetar a dinâmica familiar de maneiras que eu não conseguia imaginar. Qual seria a melhor maneira de revelar tudo isso? Alguns dias se passaram, e finalmente fiz o que mais estava me atormentando. Confrontei minha mãe, precisava de respostas. Não me surpreendia com a atitude do meu pai, mas ela também não se importava com a filha. Isso realmente me incomodava. Esperei por ela durante alguns dias e pedi para nos encontrarmos em particular, longe do resto da família. Ela deu desculpas, quase como se soubesse o que estava por vir, mas aceitou nos encontrar em um café tranquilo da cidade. Assim que me sentei na frente dela, minhas perguntas começaram a fluir. Perguntei a ela o que mais havia acontecido comigo. Sentindo-me ferido por tudo isso, eu me perguntava por que ele não me impediu. Ele insistiu em me questionar, como se eu fosse um estranho para sempre. Ao longo dos anos, poderia ter melhorado minha vida se eu tivesse apenas contado a verdade. Mas ele decidiu ficar em silêncio enquanto eu suportava a vida que me foi imposta. A resposta dela foi um verdadeiro desastre. Ela admitiu que ficou paralisada pela culpa, não só pela traição, mas também pela forma como tudo desmoronou em nossa dinâmica familiar. Sempre se sentiu presa entre me proteger e manter a paz com meu pai, que, por sinal, se tornou mais frio com ela ao longo dos anos. Ele dizia que, embora ela estivesse em silêncio, essa era a única maneira de manter alguma estabilidade em nossa família. Embora agora percebesse que isso aconteceria às minhas custas, eu disse que não. Acreditei nessa desculpa de estabilidade. Por quê? Isso custou minha autoestima e minha saúde mental. Eu disse a ela que tinha a responsabilidade de me defender como mãe, mas falhei. A culpa dela, o medo, seja lá o que for, não justificava os anos de negligência e abuso emocional que eu suportei. Eu estava cansado de ser o bode expiatório de tudo, e tudo o que eu disse a ele não importava. Não importava quais desculpas eles pudessem inventar para justificar o tratamento do meu pai. O que mais doía era o silêncio dela, porque eu sempre achei que ela deveria ser minha defensora. Ela pediu desculpas, mas não se pode desculpar algo assim. Eu ouvi, desculpe por confrontá-la, mas ela não se defendia. Ele veio por vontade própria para pedir desculpas porque se sentiu mal. Ele disse, eu queria ter sido corajoso, que eu não tivesse enfrentado meu pai por mim mesmo. Admitiu que deixou Nick se tornar o menino de ouro porque pensou que isso acalmaria meu pai e manteria intacto seu casamento. Na sua lista de prioridades, o casamento dela era mais importante. Talvez, por fim, eu pudesse sentir pena de mim, mas ninguém nessa família parece me amar. Não me arrependo de tê-la confrontado, já estava na hora, e finalmente sinto que disse o que precisava. Mas agora é hora de focar em mim. Pai e Nick, quero ver a cara deles quando eu contar a verdade. Eu deveria ter feito isso antes de falar com minha mãe. Embora eu também ache que minha mãe é uma mulher absolutamente covarde que tentará levar esse segredo para o túmulo. Então, confio que terei atualizações. Poucos dias depois do confronto, minha mãe voltou a entrar em contato. Ela me implorou para nos reunirmos, dizendo que tinha algo importante para me dizer. Sinceramente, não achei que precisava. Eu já sabia tudo o que precisava saber, explícita e implicitamente. Eu sempre quis que ela fosse minha mãe, mas todos nós sabemos que ela não está à altura do desafio. Mas havia algo na forma como ela me perguntou que me fez pensar que talvez tivesse algo mais a me dizer, algo que poderia me interessar. No último minuto, ela mudou de ideia. Eu esperava muito, mas assim que abriu a boca, percebi que não seria isso. Apenas mais uma rodada de arrependimento de alguém que realmente não sabe quem ela é. O pai biológico de Nick? Como ela poderia não saber disso? Não pude deixar de zombar dela. Perguntei diretamente quão infiel ela teve que ser para não saber quem era o pai. Minhas palavras foram duras, e eu pude ver que a machucaram, mas não me importei. Não importava ser educado ou gentil com ela, considerando tudo o que ela causou e o que eu não consegui evitar durante todos esses anos.
Minha mãe desabou em lágrimas, tentando justificar que se sentiu negligenciada e não amada em seu casamento. Ela disse que meu pai, Robert, sempre foi frio e distante. Mesmo nos primeiros anos do relacionamento, ela esperava que as coisas melhorassem após o casamento, mas não foi assim. Ela se sentia presa, sozinha e desesperada para encontrar uma saída para o vazio que sentia em casa. Bem, eu sou a última pessoa na face da terra que vai defender meu pai. Mas não é por isso que vou ficar do lado da minha mãe. Minha opinião é que meu pai merece ser tão infiel quanto minha mãe merece todas as consequências por ter sido. 2 negativos não fazem um positivo. Só trazem destruição, e eu fiz parte disso porque tive 2 pais irresponsáveis. Enfatizei para ela que, não importando o quão infeliz ela estivesse, ela escolheu ficar com ele, ser infiel e arruinar minha vida. Ela escolheu sacrificar sua própria filha no altar de um casamento claramente tóxico. Eu disse a ela que era irônico que ela tivesse deixado a estabilidade quando ninguém nessa família alcançou estabilidade, nem ela. O motivo pelo qual ela não sabe quem é o pai é porque conheceu homens em bares durante aqueles anos, dizendo que era sua maneira de escapar da infelicidade. Se apenas por um momento ela se descrevesse como tola, egoísta e arrependida pelas decisões que tomou. Adjetivos que eu compartilho, mas que também são um pouco insuficientes. Eles se aplicam ao meu pai da mesma maneira. Tudo parecia com aquelas pessoas que só se arrependem quando são pegas. Não é um arrependimento genuíno, mas um produto de terem sido descobertas. Isso foi a única coisa. Então, quando fiz um comentário sarcástico sobre o quão sortuda ela era porque Nick parecia tanto com nosso pai. Brinquei ironicamente que ela provavelmente tinha um radar para homens com características semelhantes às minhas. A intenção era claramente fazer piada com ela, mas no momento em que as palavras saíram da minha boca, algo mudou. Seu rosto congelou, seus olhos se arregalaram e ela respirou fundo, como se uma lâmpada tivesse acendido em sua cabeça. Sussurrou que havia uma possibilidade que ela nunca havia considerado antes, algo que eu esperava que não fosse verdade, mas era a possibilidade mais certa de todas. Disse que era possível e até provável que o pai biológico de Nick fosse meu tio paterno, irmão do meu pai, David. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Isso é ouro puro, porque toda vez que minha mãe revelava algo, era ainda pior. Mas pior para meu pai, o que era melhor para mim de uma certa forma distorcida. Minha mãe estava sentada na minha frente confessando que talvez tivesse tido um caso com o irmão do marido dela e que Nick poderia ser meu primo ou meio-irmão. Não sei o que vem primeiro. Depois disso, fui embora porque parecia que ela não tinha mais nada a me dizer. Agora estou com medo de encontrar minha mãe novamente, porque é aterrorizante o que eu poderia ouvir a seguir. Não sei se estou pronta para ouvir que teve um caso com uma alienígena ou que meu pai é, na verdade, primo dele. Toda vez que me encontro com ela e ela me conta algo novo, é mais assustador. Embora o único que eu deveria estar sentindo seja um frio na espinha. Meu pai é como os protagonistas de filmes de terror, sempre à espreita. O que eu acredito é que isso abre ainda mais o leque de possibilidades para contar as boas novas. Pena que estive ocupado demais para ter essa conversa com meu pai, porque eu teria me arrependido de não ter feito tudo. Agora não sei se devo esperar um mês por isso e ver que outras coisas posso usar. Por favor, atualize 3. Logo depois que deixei minha mãe, após a confissão sobre a possibilidade de Nick ser filho do meu tio, comecei a receber chamadas e mensagens em massa. O único problema com essas mensagens era que iam contra o que eu queria fazer, revelar tudo e deixar as coisas passarem. Ele me implorou para não estragar a família, que não iria destruir seu casamento e que considerou o panorama completo. Ele pode arruinar a família, mas apenas para aqueles envolvidos. Eu não me importo com a vida de Nick, meu tio, meu pai ou dela, porque todos são pessoas ruins. Quanto mais mensagens eu recebia, mais bravo eu ficava, porque nunca se tratou de me pedir desculpas, mas apenas de proteger o casamento deles. Embora meu pai soubesse da infidelidade e nunca a tenha jogado na cara da minha mãe, ela viu como se eles tivessem feito isso comigo e ela pensou que era melhor do que eu. Agora, o que eu penso na minha cabeça é que é um karma pior que ela tem. Todas as evidências, desde o teste de DNA do meu pai, ele interpretou mal. Todas as mensagens da minha mãe neste momento estão prestes a ser pura vingança. Não vou negar, mas eles não podem dizer que não é vingança. Que no meu caso a vingança estava demorando a chegar, mas ela vai acontecer. Sinta-se bonita quando começar a seguir em frente, porque a maré não deixará nada em pé. Nem o casamento dos meus pais, nem a relação do meu irmão com meu pai, nem o sorriso idiota do Nick. Essa última parte é a que mais me dará satisfação.
Sei que algumas pessoas podem questionar o caminho que estou seguindo, essa necessidade de vingança, mas eles tiraram tudo de mim e ainda encontraram novas maneiras de me fazer sofrer. É hora de quem sofre ter uma nova chance e não há ninguém melhor para isso do que aqueles que fizeram minha vida miserável, especialmente porque não vão gostar. Vou aproveitar essa edição. Quase isso. Quase esqueci, mas obrigado por responder minha pergunta. O relacionamento com o Nick, de acordo com o que disseram, seria como um irmão e primo, uma piada que nossa família parece ser. Atualização da realeza europeia. Agora posso sentar e escrever. O que aconteceu com a revelação para mim? Meu pai e Nick, e acredite, estou gostando de escrever isso tanto quanto ou mais do que vivenciá-lo. Eles podem perguntar à minha amiga Sofia, que também testemunhou tudo, e é como se ela tivesse ingressos VIP para isso. Fofoca. Pedi uma última coisa ao meu pai, um encontro com a desculpa de que ainda precisava pegar algumas coisas em casa, mas também precisava falar sobre alguns detalhes que ele aceitou e outros que não. Esperava que fosse fácil. Munidos dos resultados do DNA, das mensagens da minha mãe e da minha sede de vingança, cheguei àquela reunião pronto para colocar tudo na mesa. Meu pai algumas semanas atrás, então, transformei a reunião familiar em um evento tenso. Desde o momento em que entrei na sala, minha mãe ficou apavorada ao me ver, pois era a única na reunião que sabia o que ia acontecer. Deve ter sido como uma tortura para ela. Nick estava lá, tão arrogante como sempre, provavelmente achando que tinha ido implorar para eu ficar. Meu pai estava sério, como se estivesse enfrentando um processo burocrático, muito parecido com como sempre foi. Estive com ele, mas quando terminei de fazer o que fui fazer, tudo era muito diferente. Olhei para meu pai e perguntei o que o trouxe de volta aos testes de DNA, já que não queria tê-los. Dei-os a ele na mão, mas acrescentei que ele deveria lê-los melhor, porque da primeira vez que os leu, interpretei ao contrário. Mencionei que se ele lesse com atenção, saberia que acima da porcentagem havia uma legenda que expressava a possibilidade de parentesco. Quando fiz isso, ele começou a entrar em pânico e vestiu seus óculos para ler melhor. Ele ficou 1 minuto ou mais lendo com atenção enquanto eu aproveitava para observar os rostos. O rosto de Nick, o rosto da minha mãe. A mãe ficou pálida, mas não tanto quanto Nick, que já havia mudado muito. Meu pai fez um resumo do que os testes realmente disseram. Eu sou filha dele, meu pai biológico, e ele não era. Quando o sorriso se apagou, ele começou a entrar em pânico, assim como meu pai fez poucos segundos antes. Meu pai estava ainda pior, começou a reagir e Nick fez perguntas para descobrir se era isso que os papéis diziam. Meu pai olhava para mim e para minha mãe, e agora estava bravo com ela. Perguntou quem era o pai de Nick. Então eu respondi que havia a possibilidade de que fosse seu irmão. Não havia realidade, porque analisando os testes de paternidade, eu diria que Nick tem algum parentesco com meu pai, mas não ia mencionar que, além de outros homens com quem minha mãe dormiu, o irmão dele também estava na conversa. Disse a todos que teriam muito o que discutir e avisei a Sofia que deveríamos ir, porque nosso trabalho estava feito. Da rua, podiam ouvir os gritos do meu pai e do meu irmão, então tudo ocorreu como eu queria. Em poucos dias, comecei a receber mensagens do meu pai, deixou mensagens de voz e textos até que eu finalmente o bloqueei. Mas os que recebi, pelo menos li. Eles estavam tentando se desculpar e se aproximar de mim entre outras coisas. Não respondi e nunca responderei. Não estou interessada em ter um relacionamento com meu pai agora. Quer um pedaço de papel? Diga isso ou não. Minha mãe não me contou nada, mas eu também a bloqueei antes que ela pudesse fazer isso, assim como fiz com meu pai. Também me lembrei de fazer isso com ela. Nick não esperava uma mensagem minha nesse momento, mas valeu a pena fazer isso para evitar problemas. Agora não sei o que vai acontecer com minha família, mas tenho certeza que ainda não acabou. Eu terminei com eles. É hora de aproveitar a pequena bomba que joguei e mereço descansar. Estou trabalhando nisso há muito tempo. Atualização de tempo 5. Tenho as consequências do meu passado. Atualizo e tenho certeza que você vai gostar. Vai ser interessante conhecê-los, não porque seja minha história, mas porque, de forma objetiva, você vai querer ler isso. Vamos começar com meus pais, que agora estão separados e pedindo o divórcio. Tecnicamente, é meu pai que pediu o divórcio à minha mãe, mas para fins práticos, isso não é importante. Esse casamento chegou ao fim. Finalmente, meu pai saiu de casa e deixou Nick e minha mãe lá. Por que ele foi embora e eles não, eu não sei, mas é a situação deles. O que eu sei é que isso não trouxe a luz dos olhos dele, que é o Nick. Ele não é mais nada disso, é mais como o fruto da infidelidade da minha mãe. Mas se isso parece difícil de aceitar, é melhor você não continuar lendo.
O que ele pensa sobre seu irmão? Seu irmão fez um teste de identidade e confirmou o que mencionei antes. Minha mãe realmente teve sorte, pois o Nick se parece comigo, mas ele não é seu filho. Embora Nick tenha, eu realmente queria que fosse assim para que eu pudesse chamar alguém de pai. Sua risada zombeteira foi deletada do dia em que fui à casa dos meus pais e desde então tem sido assim. De acordo com o que me contaram, as lutas terminaram em golpes e meus avós tiveram que separá-los. Mas, com o que me disseram, não sei de lutas em que quem estava perdendo era meu pai. Depois de ligar para meu tio, algumas coisas na família não estão aceitando festa para nenhum dos dois, porque não se sabe quem é pior, meu irmão ou meu pai por abandonar 2 filhos em tão pouco tempo. Meu relacionamento com meus avós não é muito melhor do que com meus pais, mas isso é assunto para outra hora. Só minha mãe permanece para terminar esta atualização. Já mencionei que ela mora com meu irmão, mas não que eles conversam entre si. Meu irmão mora lá porque não tem para onde ir, mas ele provavelmente já teria saído se não fosse por isso. Minha mãe também está sendo processada pelo meu pai por fraude de paternidade, o que seria engraçado se não fosse tão doloroso para mim, porque quando era filha do meu pai, ele não só ficou com ela, mas eu não estava pensando em processá-la. Mas agora que Nick foi tirado dele, isso é imperdoável do ponto de vista do meu pai. Eu acho que ainda haverá mais uma atualização para contar sobre o processo e as consequências finais. Mas não espere que seja em breve ou se a atualização for muito longa. Atualização 6. Não diga que eu não avisei. É uma atualização curta, mas pelo menos é uma atualização. Meu pai ganhou o processo contra mim. Minha mãe ainda não fala com ela. Meu irmão e Nick entraram para conversar. Ele porque ainda não sabe quem é seu pai e pelo menos quer que o meu seja. Meu pai não está realmente falando comigo, ninguém, porque ninguém na família dele decidiu cortar o relacionamento com seu irmão. Então ele fez isso com todos. Minha mãe expulsou Nick de casa porque ele ainda não fala com ele. Talvez seja por isso que Nick queira trazer meu pai de volta. Não. As coisas mudaram muito na minha família, porque desde que eu tirei minha vingança, tudo mudou bastante.